Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aqui estar meditando na lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Temos como tema a igreja e a cultura de seu tempo. Então, como que era a cultura antigamente, como que a igreja se adaptava, como que os crentes se adaptavam antigamente, como que a cultura nos dias de hoje e como que os crentes, como que os cristãos têm se adaptado com essa cultura. A gente tem como texto base no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 31. Mas eu queria estar lendo aqui o versículo base da nossa lição, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é um versículo muito profundo que Deus já nos orienta para que a gente não se conforme com as coisas desse mundo, mas sim a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus, Ele já nos deixa esse versículo, esse direcionamento para que nós não venhamos se frustrar com as coisas desse mundo. Agora, meditando sobre a nossa leitura bíblica em classe, que está no capítulo 17, como eu disse, do livro de Atos dos Apóstolos. Se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, leia junto comigo esses versículos, né? No capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas senão falar ou ouvir das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como necessidade de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendências dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, de prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Do passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então esse é o nosso versículo, nossa leitura bíblica em classe, né? A gente vai estar meditando hoje sobre a nossa leitura bíblica. E esse é o nosso texto base, né? Aqui a gente vê que Paulo, né, falando lá na reunião dos atenienses, né, e orientando sobre o Deus, né? Eles adoravam um Deus desconhecido e ele apresentou esse Deus, que era o Deus que ele um dia encontrou através de Jesus, né? Quando ele encontrou Jesus ali
no caminho que ele estava para Damasco, né? Aí ele teve um encontro com Jesus e ali mudou tudo a vida de Paulo. Paulo, que é um grande apóstolo, um dos grandes apóstolos da Bíblia Sagrada. Sintetizando, a relação da igreja com a cultura na qual está inserida representa um grande desafio. Questão como moldar-se, rejeitar a cultura, idolatrá-la ou tentar redimir tem gerado discussões acirradas entre líderes cristãos. Em países como o Brasil, que possui uma cultura tão rica, variada e envolvente, o desafio parece ainda maior, especialmente nos dias atuais. Porque a gente vê que as coisas, as culturas, os costumes, eles têm se evoluído ainda mais para as coisas do mundo, né? Então, por isso que é ainda mais desafiador hoje a gente pregar o Evangelho no Brasil, né? Mas, graças a Deus, Deus tem feito mover no meio de nós, né? E a gente tem notado esse mover. Isso é muito glorioso. Introdução. Podemos definir cultura como o conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade, que influencia nas artes, religião, ética, costumes, maneiras de agir, vestir e etc. Todo ser humano vive uma cultura. Ninguém consegue viver em vácuo cultural, pois até mesmo em local isolado haverá um padrão, uma forma de entender e interagir com o mundo. Portanto, é impossível viver em sociedade totalmente alheio à cultura onde está inserido. Queiramos ou não, recebemos a influência cultural do nosso país, cidade, comunidade, família, amigos e etc. Mas qual deve ser a relação da igreja e, consequentemente, do cristão com a cultura da sua época? Qual que deve ser a nossa relação com a cultura em que hoje a gente vive, com o meio em que hoje a gente vive? Isso é normal, né? Fazer isso é normal aqui, né? Isso aí é costume, né? Será que a gente tem imposto a nossa identidade de cristão em meio a essa sociedade, esse costume, essa cultura que muitas das vezes nos faz se afastar da presença de Deus? Será que a gente tem levantado a nossa bandeira de Cristo, a gente tem levantado a nossa identidade, né, e mostrado para as pessoas que nós somos cristãos e que esse mundo ele jaz do maligno, assim como diz a palavra de Deus, e nele não há esperança, e somente em Deus que há esperança? Será que nós temos verdadeiramente imposto isso sobre essa cultura que muito nos ataca, vamos dizer assim? Então a gente vai meditar um pouquinho e entender que desde a época de Paulo isso acontecia, né? Mas só que Paulo ele foi um grande apóstolo de Jesus e nós devemos seguir o caminho que Paulo seguiu, ter uma verdadeira conversão em Jesus. Amém? Vamos seguir aqui, tópico de número 1, diz assim: Paulo e a cultura vigente. A cultura reflete a situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que a compõem. Paulo recebeu uma forte influência da sua cultura local. O apóstolo nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, ponto estratégico de síntese entre o Oriente e o Ocidente, recebendo forte fluxo da cultura grega, oriental e romana, ou seja, um rico centro cultural. Olha para você ver, olha onde que Paulo nasceu, ali no meio da cultura grega, oriental e romana. Quantas culturas existiam onde Paulo nasceu? E a gente vai ver, e já sabe, mas a gente vai meditar um pouquinho sobre quem Paulo se tornou. Ou seja, uma cultura rica, né, e um grande centro cultural. Paulo aprendeu a profissão de fabricante de tendas. Ainda jovem, foi estudar em Jerusalém, sob orientação de Gamaliel, mestre altamente respeitado. Foi instruído no judaísmo estrito, intensamente religioso, destacado nas questões acima dos outros jovens, tornando-se um fariseu exemplar, chegando a ser até mesmo perseguidor da Igreja de Cristo por sua lealdade e zelo pelo judaísmo. Até que a caminho de Damasco, aqui onde eu acabei de falar para vocês, até que a caminho de Damasco, um encontro com Jesus mudou tudo. Ele se converteu e se tornou um evangelista para
e se tornou o evangelista mais proeminente da história da igreja primitiva. O apóstolo Paulo passou a ser um grande defensor dos princípios cristãos e alertou a igreja severamente a não se envolver com o mundanismo e as práticas pagãs que dominavam a sociedade de sua época. Porém, ele também mostrou, com suas atitudes, a importância de se contextualizar com a cultura vigente. E aqui eu peço muita atenção de todos vocês, para vocês notarem quão sábio foi o direcionamento que Paulo teve de Deus. E o quão é importante, quando a gente for fazer um evangelismo, quando a gente for falar da palavra de Deus, a gente buscar em Deus esse direcionamento. De interagir bem com a sociedade, influenciando-a com o viver cristão, para ganhar muitas almas para Jesus. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais o que? Almas. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para com os debaixo da lei, como estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar e salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Nós, cristãos, fomos convocados a ser transformadores das estruturas sociais, servindo assim mais fielmente ao intento de Cristo, isto é, ao mesmo tempo em que permanecemos no mundo e o evangelizamos, também não tomamos a forma dele, mas o transformamos. Então a gente vê aqui no tópico 1, gente, que Paulo, ele era um jovem que ali foi orientado por Gamaliel, né, que na época era um grande, né, mestre altamente respeitado por seu conhecimento. E Paulo, por ser um jovem muito dedicado, ele acabou se destacando em meio aos outros jovens. Isso nos traz também um ensinamento. Qual ensinamento? Será que nós temos dado o nosso melhor? Será que a gente tem se empenhado? Será que a gente tem feito as coisas de Deus com toda a dedicação, com todo o empenho, com todo o amor que a gente tem dentro de nós? Será que nós temos sido, como Paulo foi, um jovem dedicado? Então, Paulo começou a se destacar por ser um jovem muito dedicado, né? E isso, eu creio que Jesus já tinha uma promessa desde o ventre da sua mãe. E quando Paulo estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou a vida de Paulo. A gente vê que ele se converteu, ele se tornou o evangelista mais proeminente da história da igreja primitiva. Ele é um dos maiores apóstolos, dos grandiosos apóstolos de Jesus, que disseminou o evangelho a todo mundo. Então a gente vê que ele, por ser defensor do evangelho, ele passou por várias dificuldades, né? A gente vê que ele defendeu a todo momento os princípios cristãos, né? E naquela época a igreja ela era muito severa, os costumes eram muito severos, a cultura era muito severa. Você vê que Paulo, ele nasceu em meio a uma cultura, né? um trio de cultura grega, oriental e romana. E hoje a gente vive em meio à nossa cultura, algumas vezes um pouco simples, algumas vezes não, algumas vezes algumas culturas diferentes, mas só que a gente vive numa cultura, vamos dizer assim, se a gente se comparar à cultura de Paulo, uma cultura muito mais tranquila. E a gente impõe tantas dificuldades para falar do nome de Jesus para as pessoas. E a gente vê que Paulo também ele enfrentava pessoas e práticas pagãs, ou seja, era muito difícil. Era muito difícil, isso há também nos dias de hoje. A gente enfrenta muito isso nos dias de hoje. Mas só que são outras épocas, são outras culturas.
são outras coisas que estão acontecendo no dia de hoje. E a gente vê que Paulo, ele foi um dos grandes seguidores e evangelistas de Cristo, ou um dos maiores evangelistas, porque ele disseminou a palavra de Deus a todos os povos. E a gente vê que Paulo ele usava, e ele usou de estratégias muito, assim, vamos dizer, show de bola. Por quê? Porque ele ele, aqui, como diz aqui na lição, diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeus, ou seja, ele se fez como um judeu, para ganhar os judeus, para estar ali no meio, mas não é sendo uma falsa pessoa. Ele se envolveu com as pessoas, ele não deixou a cultura, os costumes, as coisas da vida dele que ele tinha de bagagem influenciar naquilo que Deus tinha colocado na vida dele para ele fazer. Então ele usou meios e estratégias para ele pregar o evangelho de Jesus e para ele trazer almas para o reino de Deus. E aí a gente vê que muitas das vezes a gente impõe tantas dificuldades, tantas coisas que para opor, aquela ordenança que Deus nos deixou, que é para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Então, assim, muitas das vezes, por costumes, por cultura, a gente impede nós mesmos de estar realizando aquilo que é uma vontade de Deus para a nossa vida. E a gente vê um exemplo de Paulo, um grande jovem, exemplo para os demais, que foi tocado por Jesus. E aqui eu levanto uma questão. Quando nós tivemos o nosso encontro com Jesus, quando você teve um encontro com Jesus, nós fomos realmente transformados? Ou a gente somente teve um encontro e continuou vivendo da mesma forma? Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida ela é transformada. Muda-se os nossos hábitos, muda-se os nossos gostos, muda-se os nossos gestos, o nosso palavreado, o nosso meio de se comunicar. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo, nós se tornamos uma nova criatura. Nós se rendemos verdadeiramente aos pés de Jesus. Nós temos sede de almas para o reino dos céus. A gente vê aqui também que nós fomos convocados para ser transformadores aqui na terra de pessoas através de Jesus, de levar até as pessoas o nome de Jesus. E diz que nós não devemos permanecer nesse mundo, nós devemos ser influenciados pelas coisas, pelos costumes desse mundo. Nós devemos sim evangelizar, levar a palavra de Deus, mas não deixar os costumes do mundo influenciar na nossa vida particular, nos nossos costumes, na nossa ética cristã, na nossa doutrina, naquilo que a gente aprendeu que agrada a Deus. Nós não devemos. Nós devemos pregar o evangelho, um evangelho transformador, um evangelho que vai mudar a vida das pessoas assim como mudou a minha e a sua vida. Então, em nome de Jesus, vamos levar a palavra de Deus às pessoas, assim como Paulo levou. Embora a cultura, o meio em que vivemos, não é fácil, mas nós não podemos desistir, porque isso é uma ordenança de Cristo, de Deus, para nós, igreja. Ide por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Isso nós devemos fazer, porque Deus nos mandou fazer isso. Tópico 2. Evangelize na sua cultura. Como aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura, nem tampouco demonizá-la. O cristianismo missional conversa com as diferentes culturas, usando-as com ferramentas de contextualização para melhor levar o evangelho. Claro, sempre rejeitando valores culturais que se opõem a ele. Que se opõem a quem? Ao evangelho. Jesus não pediu que nós alinhássemos ou nos isolássemos. Pelo contrário,
veja o que ele ora ao Pai. Não peço que os tires do mundo. Os tire quem? Quem que ele não pede para que Deus tire do mundo? Nós. Mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus nessa oração ele está pedindo para Deus para que ele não venha tirar nós do mundo, mas para que ele venha nos livrar do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós não somos do mundo, assim como Jesus não era do mundo. Nós não permanecemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós viemos, temos um período aqui e em breve voltaremos para morar com Deus. Aqui também Jesus na sua oração diz: santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. A verdade que nós devemos seguir não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra do líder, não é a palavra de ninguém. É a palavra de Deus. Essa daqui, ó. Essa é a verdade. Essa daqui é a verdade. É ela que nós devemos seguir. Nós estamos aqui hoje meditando nessa verdade, aprendendo sobre esta verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus nos enviou para essa missão, essa grande missão de evangelizar o mundo, de trazer o nome dele e levar o nome dele a todas as pessoas. Fomos enviados a este mundo, vivemos nele e convivemos com uma sociedade humana, mas tal qual o nosso Salvador Jesus, para sermos sal da terra e luz nas suas trevas. Ou seja, onde há treva, não tem luz. Onde tem luz, não tem treva. Se você verdadeiramente tem seguido a Cristo, você tem sido luz. E a sua vida tem sido, sim, difícil, porque a nossa vida, quando a gente segue a Jesus, nós temos as nossas provas, mas quando a gente é luz, a gente ilumina o caminho do próximo, a gente guia as pessoas através da palavra de Deus, a gente direciona as pessoas. Quando nós somos sal, nós somos a essência necessária para a pessoa. Nós temos a palavra e meditamos na palavra para evangelizar o próximo. Porque o sal, se ele for demais, ele estraga. Se ele for pouco, ele também não serve. Mas ele tem que ser o necessário. E nós temos que ser o necessário diante de Deus. Nós temos que ser verdadeiros cristãos que levem a palavra de Deus às pessoas, a todos os cantos dessa terra. Devemos ser sal da terra e luz nas trevas. Devemos iluminar o caminho das pessoas, sermos bênção para a vida das pessoas e não trevas, porque nós somos luz. Amém? 2.1 diz assim: a cultura e a favor do Evangelho. Devemos construir pontos culturais para pregar o Evangelho em um ambiente diversificado. Podemos agir como Paulo, que contextualizava e inseria o Evangelho em qualquer que fosse a cultura. A contextualização é justamente para apresentar o Evangelho de maneira culturalmente relevante. As demandas do mundo moderno e o ambiente policultural fazem da contextualização uma ferramenta indispensável à igreja hoje. A igreja que não contextualizar sua mensagem se tornará irrelevante para a sociedade ao seu redor. Ao mesmo tempo, também precisamos perceber os limites entre a cultura e o pecado. Nem tudo que é tido pelo homem moderno como valor cultural é aceitável diante de Deus. Olha que importante isso. Nem tudo que é tido pelo homem moderno, nós, como valor cultural, é aceitável diante de Deus. Ou seja, nem tudo que aquilo que as pessoas ou que o mundo acha que é normal, que é dessa forma mesmo, é uma cultura, é um gosto, nem tudo isso é aceitável diante de Deus. A Bíblia nos mostra exemplos que nos fazem enxergar e melhor discernir esses limites. Vemos isso claramente nas recomendações feitas ao seu povo ao entrar na terra prometida, para que não seguissem os caminhos das nações pagãs,
está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 22. Depois medite nessa palavra. Muitas daquelas nações religiosas cananeias eram parte de uma cultura, mas elas não deviam ser absorvidas pelo povo de Israel. Daniel, juntamente com seus amigos, se recusou a comer os manjares do rei da Babilônia e também não tomou do seu vinho, por saber que eram consagrados a ídolos. Eles estavam submersos na cultura babilônica, mas souberam separar pressupostos culturais, conceitos morais e crenças religiosas. Depois medite nessa palavra, Daniel, capítulo número 1, versículo de número 8. Do mesmo modo, o Evangelho não é apenas um agente passivo e submisso à cultura, mas um agente transformador. O que isso quer dizer? Que o Evangelho ele não é aquilo que ele se adapta à cultura desse mundo, mas as pessoas desse mundo devem se adaptar ao Evangelho. Não é o Evangelho, não é a palavra de Deus que tem que mudar para transformar a sua vida, o seu ego, o seu orgulho, mas sim você que tem que se permitir ser transformado através dessa palavra, porque essa palavra é a palavra verdadeira. Amém? Estão todos entendendo? Então a gente falou aqui no tópico de número 1 sobre a cultura vigente, né, de Paulo. Paulo e a sua cultura vigente, quando Paulo foi transformado por Jesus, como ele usou suas estratégias para ele evangelizar as pessoas. Depois a gente falou sobre a evangelização na cultura, que a gente não pode, de maneira alguma, rejeitar os valores culturais, mas sim rejeitar aquilo que opõe a palavra de Deus. Se não agrada a Deus e não está na palavra de Deus, isso não provém de Deus. Então nós cristãos não devemos seguir essa cultura. Aí a gente viu sobre a cultura a favor do Evangelho, ou seja, que nem tudo é tido pelo homem moderno é algo que agrada a Deus. Nem tudo que para o homem, para nós, para o mundo, para os dias de hoje é normal, isso não é normal para Deus. Para as coisas de Deus não convém. Então o Evangelho ele não deve ser algo passivo, ele deve ser algo transformador. E quem que deve levar esse Evangelho transformador? Eu e você. Nós somos esse canal que Jesus, através das nossas vidas, nos usa para ser esse canal transformador na vida das pessoas. Tópico de número 3 diz assim: o que é contracultura? Contracultura é definida como uma mentalidade dos que rejeitam e questionam alguns valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Portanto, a contracultura se opõe ao que é normal e habitual em determinada cultura. A igreja, por exemplo, adota uma contracultura ao rejeitar atitudes e padrões que não são pertinentes ao reino de Deus. A igreja, por exemplo, adota uma conduta ao rejeitar atitudes e padrões que não são pertinentes ao reino de Deus. Ou seja, o que é uma contracultura? É aquilo que não é habitual para a cultura local. Isso é uma contracultura. Para a igreja, uma contracultura é tudo aquilo que não é habitual e não é costume e não está na palavra de Deus. Se opõe à palavra de Deus, é uma contracultura para a igreja. E nós devemos se atentar para isso. Seu comportamento permanece contrário ao que é adotado pela cultura geral. Ou seja, nós crentes não devemos ser iguais ao mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então nós não devemos nos deixar se contaminar por esse mundo. E que esteja em discordância com os princípios bíblicos. Ou seja, vou ler aqui novamente. Seu comportamento permanece contrário ao que é adotado pela cultura geral. E que esteja em discordância com os princípios bíblicos. Ou seja, se isso não agrada a Deus, não faça. É uma contracultura que vai contra, né, como a própria palavra já diz, aos costumes da palavra de Deus.
ao que está na palavra de Deus. Contracultura cristã é como um sistema de valores cristão, padrão ético, devoção religiosa, estilo de vida e relacionamentos, onde os padrões, valores e maneiras de viver são delineados pelo governo de Deus, independentemente das pressões impostas pelo mundo. Ou seja, para o mundo, nós podemos ser piada, nós podemos ser motivo de chacota, de sarro, mas nós devemos permanecer fiéis, porque Jesus nos prometeu e nos orientou que nesse mundo nós sofreríamos perseguições, nós sofreríamos aflições, mas só que um dia Ele voltaria para a glória de Deus, para nos buscar, e tudo isso passaria. Os padrões da sociedade não servem para o cristão. Os padrões da sociedade não servem para o cristão, quando se opõem aos da Bíblia Sagrada. Esta, sim, é a cultura que prevalece para nós cristãos. A da palavra, que não se degenera com as adaptações da modernidade. Ou seja, o próprio nome já fala modernidade. O que é modernidade? É aquilo que, com o tempo, vai se modernizando, vai se atualizando, as coisas vão mudando. Por exemplo, a tecnologia. Mas só que a palavra de Deus, ela é única e eficaz. E ela foi, é e sempre será a verdade. Ela não precisa de atualização. Ela é mais atual do que tudo, do que até mesmo a tecnologia. Ela se atualiza todas as manhãs. A palavra de Deus, ela se renova todas as vezes. Se eu pregar 10 vezes sobre uma versão, sobre um texto, sobre uma mensagem da palavra, as 10 vezes serão diferentes, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém? O padrão da normalidade adotado pelo cristão deve ser a Bíblia Sagrada. Ou seja, o padrão normal para nós deve ser aquilo que está na palavra. Ela precisa ser regra de fé prática adotada pelo crente. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser uma regra de fé e de prática adotada por nós cristãos. A contracultura cristã é baseada nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, se não está na palavra de Deus, não provém de Deus. Então, para nós cristãos, não serve. De acordo com esses princípios, o caráter do cristão é totalmente diferente daqueles muitas vezes admirados e vividos pelo mundo. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, as coisas que agradam o mundo não agradam a Deus, porque esse mundo jaz no maligno. Então, se você vive com os costumes desse mundo, você não está agradando a Deus. Você precisa buscar um verdadeiro encontro, uma verdadeira conversão diante de Deus. Passando um pouquinho adiante, a gente vai ver agora sobre os padrões mundanos. Né? Rejeite os padrões mundanos. A Bíblia nos alerta em relação à influência do mundo e nos exorta. Não ameis o mundo. Está em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Não vos conformeis com esse mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A expressão mundo, nos versículos citados, refere-se ao sistema pecaminoso e vão prazeres materiais que nos afastam da santidade do Senhor. Ou seja, o mundo é tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós devemos se atentar muito a isso. Nós não devemos amar as coisas desse mundo. Já existe uma frase, até mesmo secular, que diz que, até um pouco, vamos dizer, forte, que diz que caixão não tem gaveta. E isso é uma frase que o mundo usa. Mas só que se a gente pensar pelo lado cristão, faz muito sentido. E as pessoas não se tocam por esse sentido. Por quê? Porque as coisas desse mundo você não leva a nada, a não ser a sua salvação, que ela não é material, e sim espiritual. Então devemos se preocupar mais com a nossa vida espiritual, porque é ela que nos trará a nossa salvação. Em muitos casos, esse sistema pecaminoso é disseminado como se fosse uma simples característica artística ou uma manifestação cultural do país,
como, por exemplo, o carnaval, as festas juninas, a própria corrupção, entre outros. A Bíblia mostra as razões porque não devemos amar ao mundo. Então vamos ver quais são essas razões que nos mostram que nós não devemos amar o mundo. O amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ou seja, se você quer ser amigo das coisas desse mundo, você está sendo inimigo de Deus. Se você está convivendo com as coisas desse mundo e apoiando, você está sendo inimigo de Deus. A presença do Espírito Santo não habita em você. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em 1 João capítulo 15, versículo 2b. Então nós devemos refletir muito nisso. Se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não habita em nós. Nada do sistema mundano vem de Deus. Essa é mais uma razão. Primeira razão, amigo do mundo é inimigo de Deus. Segunda razão, nada do sistema mundano vem de Deus. Agora o versículo base disso. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está em 1 João capítulo 2, versículo 16. Devemos nos atentar muito para essa palavra. Ou seja, nada que é desse sistema, desse mundo, pertence a Deus ou vem de Deus. Terceira razão, o mundo é passageiro. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. Ou seja, aquele que permanece em Deus e a sua vida em Deus, ele viverá para sempre na eternidade com Deus. Não podemos nos conformar com este mundo, nos assemelhando a pessoas que ainda não conhecem a Cristo, nem a salvação comprada por Ele, para nós com o seu próprio sangue. O sistema pecaminoso do mundo é um inimigo que pode ser vencido quando usamos a nossa fé. E eu quero chamar muita atenção para esse versículo, que está em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: o sistema pecaminoso do mundo é um inimigo que pode ser vencido quando usamos a nossa fé. Vamos ler em 1 João, capítulo de número 5 e versículo de número 4. Abra sua Bíblia, você que está com ela aí. Capítulo de número 5, versículo de número 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através da nossa fé, nós podemos vencer o mundo. E Deus nos deixa essa orientação, que através da nossa fé, nós vencemos o mundo. Pedro, como que eu consigo ter fé? Orando, lendo a palavra, jejuando, se edificando espiritualmente. Só assim nós conseguimos edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. O primeiro sintoma de uma frieza espiritual é quando você não tem mais relacionamento com Deus ou não tem relacionamento com Deus. O que você quer dizer com isso, Pedro? Quando você não ora mais, quando você não está orando, ou se você não está orando, você não está com a sua espiritualidade ativa. Você está com uma frieza espiritual. E esse é o primeiro sintoma, quando você não consegue orar. Pedro, o que eu devo fazer quando isso acontecer? Você deve buscar ajuda do seu líder espiritual, do seu pastor, do seu líder. Você deve conversar com uma pessoa de Deus, de sua confiança, sobre essa situação, para que nós venhamos estar orando pela sua vida, para que nós venhamos estar buscando a Deus pela sua vida e pela sua espiritualidade. Mas muito mais do que o seu líder, muito mais do que o seu pastor, você precisa ter um compromisso e uma atitude verdadeira de compromisso com Deus. Amém?
Para concluir, o cristão deve ter cuidado em não absorver coisas malignas da cultura na qual está inserido. Toda cultura, por mais interessante e civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas iníquas que se refletem na religião, ética, nos costumes, na arte, na música, literatura e em tudo mais que se compõe. O que no seu país, estado, cidade, família, escola, roda de amigos é considerado algo comum, natural, mas você sabe que é contrário ao amor e à santidade pregado por Jesus, isso não provém de Deus. Se para as pessoas, para tudo isso é normal, é comum, e você sabe que não provém de Deus, isso não é normal e não é comum, e você não deve aceitar. A igreja é o seguidor genuíno de Jesus. Deve sempre se fazer essa pergunta e adotar uma contracultura cristã baseada nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, se isso não está na palavra de Deus, se aquelas atitudes não são apoiadas, não são embasadas pela palavra de Deus, isso não provém de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque tudo que não está aqui na palavra de Deus não é de Deus. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque se está na palavra de Deus, é uma via de regra, é uma fé, é uma ordenança de Deus que nós devemos seguir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que Deus tenha falado com você fervorosamente através dessa lição. Espero que você tenha sido tocado por essa palavra. E vamos, em nome de Jesus, juntos levar o Evangelho de Deus a todas as pessoas deste mundo. Fique com Deus e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.